glória a Deus, aleluia. É até difícil pregar agora, né, Emerson? Porque Deus já está falando com você. Você crê nisso? Deus já está falando com a gente. Palavra maravilhosa. É a palavra do vaso do oleiro, Jeremias 18. Mas eu não vou falar sobre esse texto, mas eu vou falar algo importante que está no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. E o tema dessa palavra é possível recomeçar depois de ser quebrado? Você crê que é possível recomeçar depois que você foi quebrado, passou por uma quebradeira, passou por uma crise tão difícil que deixou você talvez quase sem possibilidades, você olha para a tua situação e você diz, não vai dar, não vou conseguir, não vou superar? É possível? Abra sua Bíblia, vamos acompanhar também na projeção, Jeremias 29, versículo 1 até o versículo 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, o filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, e rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos exércitos, o rei, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganes os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. E assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Senhor. Pai, nós te damos honra, te damos glórias, ó Deus, porque nós cremos em Ti, nós cremos no mover do Teu Santo Espírito Santo nessa noite. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar para tratar com vidas quebradas, para restaurar esperança,
para nos dar, ó Pai, um recomeço em Ti. E nessa hora, Senhor, eu quero pedir que Teu Espírito Santo, à medida que for ministrada a Tua palavra, Ele venha trazer convencimento. À medida que venha a ser ministrada a Tua palavra, Teu Espírito venha trazer renovo, venha trazer, ó Pai, um novo ânimo sobre o Teu povo, de maneira que nós sejamos, ó Pai, encontrados por Ti, de maneira que nós sejamos, ó Deus, transformados e motivados pela Tua santa palavra. É o que eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que hoje é o último dia do nosso congresso dos sedentos e eu creio que Deus tem nos abençoado para nós sairmos do nosso comodismo para um recomeço em Deus. Você crê também? Deus, Ele tem realmente falado conosco. E como já foi falado aqui na primeira noite, através da pastora Sara, já no primeiro dia, ela disse uma frase que marcou muito. Eu acredito que cada um que estava aqui, que recomeçar é bem mais difícil do que começar algo. Quando nós começamos algo do zero, nós estamos cheios de vigor, cheios de expectativas, de sonhos, mas quando nós tentamos recomeçar algo, se nós tentamos recomeçar é porque algo não deu certo. E nós temos então no recomeço que enfrentar as nossas limitações. No recomeço nós enfrentamos talvez a possibilidade de se decepcionar novamente. Enfrentamos os traumas do passado e o medo de fracassar novamente. No entanto, nós temos aprendido nesses dias, através das últimas duas ministrações, do Ivan e da Carol Ramponi, nós temos aprendido que é possível recomeçar sim, mas recomeçar sob novas bases, recomeçar em Deus. O recomeço em Deus é diferente do recomeço do homem. Nós ouvimos nesses dias várias definições de recomeço, e todas elas são fantásticas, mas eu quero trazer aqui, nessa noite, uma definição nova para nós, que significa recomeçar. Recomeçar é você dar uma nova chance a si mesmo. Você precisa dar uma chance para você mesmo. Recomeçar é renovar as esperanças da vida, e o mais importante é você acreditar que Deus sempre tem uma saída. E foi o que aconteceu exatamente com os exilados da Babilônia. Posso ouvir um amém? Você crê que Deus tem uma saída para você? Você crê que realmente você pode dar uma chance a si mesmo, porque Deus não precisa de chance alguma. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas você precisa dar uma chance a você mesmo. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o cativeiro babilônico não foi nada fácil para os judeus. Os judeus foram humilhados, segundo a história, maltratados, insultados, e a lembrança da queda de Jerusalém e da destruição do templo eram lembranças esmagadoras. Nós podemos dizer que o povo judeu estava literalmente quebrado, literalmente como na visão de Jeremias sobre o vaso do oleiro, que foi exemplificado aqui nessa noite. E é nesse contexto então que Deus envia uma mensagem específica ao profeta Jeremias, para que o profeta pudesse
trazer essa palavra, essa mensagem ao povo que estava ali na Babilônia. Eu quero dizer, queridos, que nessa carta, Jeremias exorta o seu povo, Deus fala através do profeta, para que eles pudessem, mesmo na Babilônia, mesmo numa situação desfavorável, eles pudessem também crescer na Babilônia, crescer no meio do sofrimento, e recomeçar, mesmo quando as condições são desfavoráveis. Eu não sei como você está vivendo hoje. Talvez você olhe para a sua vida, você olha para as circunstâncias ao seu redor e você diz: eu estou esperando uma condição favorável para recomeçar. Mas você olha para si mesmo e olha ao seu redor e você não encontra uma situação favorável. E então o fato de Deus ter enviado essa carta para o seu povo era uma evidência clara de que, embora eles estivessem sob o juízo de Deus, porque o cativeiro foi uma forma do juízo de Deus. O povo de Israel era um povo muito rebelde, é um povo que estava acostumado a cair nos mesmos erros, no mesmo pecado, nas idolatrias. Era um povo que estava sempre se afastando de Deus. Então Deus, Ele resolve enviar esse povo para o cativeiro, e Ele usa Nabucodonosor. Deus queria o bem do seu povo, mas esse povo, ele teria que voltar-se para Deus, através do arrependimento. Amados, quando eu penso nesse texto, quando nós pensamos em recomeçar em Deus, nós temos que levar em conta o arrependimento. No versículo 4 fica evidente de que eles não estavam passando pelo vale, ou pelo cativeiro babilônico, sem um propósito. No versículo 4, pode projetar aí, a Bíblia diz que Deus mesmo os havia enviado para a Babilônia. Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor foi apenas um instrumento, mas por trás daquele cativeiro estava a mão do Senhor. Ali eles seriam moldados naquela nação como um vaso nas mãos do oleiro. Imagina isso, irmãos. Ali mesmo na Babilônia eles deveriam recomeçar, mas eles ainda não estavam dispostos a recomeçar. Amados, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão dispostas a um recomeço, porque recomeçar significa você entrar num processo, como foi falado nessa manhã. E nós não queremos entrar num processo do recomeço. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida num passe de mágica. Nós não queremos enfrentar um processo de transformação, um processo onde nós somos moldados pelas mãos do oleiro. Então, ali mesmo na Babilônia, eles não queriam isso. E a gente vê o retrato dessa indisposição, a indisposição para o recomeço, no Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4. Pode projetar, Salmo 137, versículo 1 e versículo 4, 1 a 4. Por que eles não queriam recomeçar? Porque eles estavam totalmente numa profunda tristeza. Você já esteve profundamente triste que você rejeitou o recomeço na sua vida?
Você tem estado triste, por isso você reluta em recomeçar. Então essa palavra é de Deus para você. O Salmo 137 nos diz sobre isso. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles estavam profundamente tão entristecidos, que eles não estavam abertos ao recomeço. O ato de pendurar as harpas nos salgueiros babilônicos simbolizava a tristeza por causa do cativeiro. Há muita gente assim. Assim como Deus falou com o seu povo, então, na Babilônia, é possível que o Senhor esteja falando com muita gente aqui nessa noite, consumida pela tristeza, ou talvez até pelo medo de recomeçar. Gente que não consegue mais crer, gente que pendurou as harpas nos salgueiros da vida, gente que louvava o Senhor, mas hoje não consegue fluir em adoração, gente que não consegue mais louvar ao Senhor. Quando eu vejo esse retrato de gente assim, o meu coração diante do Senhor, ele treme. Por isso, igreja, eu quero compartilhar com vocês algumas lições para recomeçarmos e dizer que é possível recomeçarmos, mesmo quando o desânimo, mesmo quando a tristeza, mesmo quando o medo ou a falta de fé insistem em nos paralisar. Para recomeçar, Deus está dizendo para você nessa noite: proponha no seu coração continuar. Para recomeçar, proponha-se a continuar. Queridos, nenhum recomeço terá valor se nós não tivermos disposição para dar continuidade ao projeto de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós começamos algo com Deus, ou recomeçamos e paramos no meio do processo. E esse texto fica muito claro do versículo 4 ao versículo 7, que o Senhor diz a todos os exilados que Ele havia deportado. O texto diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E ele dá uma palavra-chave: multiplicai-vos aí e não vos diminuais. E ele diz: procurai a paz para a cidade onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Queridos, nós temos que entender que o recomeço exige a continuidade. Eles estavam exilados, sim, estavam entristecidos, sim, as condições não eram ideais, mas eles não poderiam deixar de viver. Eles tinham que viver. Por isso Jeremias, ele os alerta sobre a continuidade da vida no meio do exílio. Diante dessa nova realidade, eles tinham que continuar a vida. Eles tinham que se adaptar àquele momento difícil que eles estavam vivendo. A vida tem que ter continuidade.
Por isso Jeremias os exorta a trabalharem, a construírem casas, a casarem, a darem seus filhos ao casamento. Então nesse texto nós temos um princípio espiritual de suma importância para a nossa vida. Ao dizer aos cativos, na sua paz vós terei paz, o Senhor nos ensina que durante os períodos tensos da nossa vida, ainda que nós vivamos assim, a nossa atitude deverá ser sempre de procurar viver a vida da maneira mais positiva possível. Amém? E para nós viver a vida positiva, não é pensamento positivo, é você crer nas promessas de Deus, num Deus que faz uma aliança e cumpre essa aliança com o seu povo. Em vez deles ficarem então lamentando o exílio, eles deveriam buscar a paz da cidade, eles deveriam orar pela cidade. Mas eles estavam morrendo de raiva dos babilônicos. Eles amaldiçoavam Babilônia. Eles queriam distância da Babilônia. Amados, em períodos como esse que nós estamos vivendo, nós somos mais ainda convocados pelo Senhor para orarmos, para edificar as nossas vidas, para plantar, para dar continuidade aos projetos de Deus. Não é o momento para nos desesperarmos, porque o Deus de Jeremias, o Deus dos exilados, é o mesmo Deus do seu povo hoje. O propósito de Deus para a nação de Israel sempre foi o crescimento em qualquer época. Amados, quando eu estava diante desse texto, eu entendi por que Israel não desapareceu do mapa até hoje. Mesmo Israel passando por vários exílios, que não foi somente babilônico, passou pelo exílio persa, o exílio do Egito, e a nação nunca foi dizimada. Por quê? Porque eles sempre se multiplicavam, mesmo em terra estranha, eles não diminuíam. Aqui há um princípio espiritual. Deus está dizendo que nós precisamos crescer, tanto de dentro como devemos crescer por fora. Como igreja nós devemos crescer para dentro, e isso se refere ao nosso conhecimento de Deus. Ivan ministrou sobre isso. Libertação não é exorcismo, libertação é você conhecer Jesus na intimidade, é você conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, é um texto lindo que o Senhor diz, por meio de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa. Você tem crescido no conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus, mas esse crescimento também é para fora. Precisamos crescer, ganhar almas para Jesus. Precisamos continuar pregando o Evangelho, e não apenas aguardar que Jesus volte para resolver o problema do mundo, esse problema terrível que nós estamos enfrentando. Lá em Atos capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É tempo de crescimento, porque há um recomeço em Deus para esta igreja. É um tempo de crescimento na nossa vida, queridos. E nosso contexto, em meio a essa pandemia, em meio à fome mundial, em meio à perseguição aos cristãos, em meio às guerras, a nossa tendência é ficarmos com pensamentos tão pessimistas, que nós chegamos a pensar que não adianta fazer nada.
que o melhor é apenas ficar parado e aguardar a volta de Jesus. Sim, nós ansiamos a volta do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. A qualquer momento Jesus poderá voltar e buscar o seu povo, amém, igreja? Mas isso não significa que nós temos que parar. A igreja não pode parar, você não pode parar. Teus projetos não podem parar, você não pode parar de sonhar, você não pode parar de buscar ao Senhor, você não pode parar de orar, você não pode parar de ler a palavra, você não pode parar de se alimentar e trabalhar na obra do Senhor. Porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja que combate o bom combate da fé. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia! Oh Senhor, desperta a tua igreja, Jesus. Desperta a tua igreja, Senhor. Não pare, igreja, não pare de buscar. Não fique paralisado pela tristeza, não fique paralisado pelo medo, pelas decepções, pelos traumas, por aquilo que aconteceu. Porque você serve a um Deus maior do que todas essas coisas. Segundo lugar, para recomeçar, obedeça a Deus. Jeremias 29, no versículo 8 ao versículo 10. Nós vamos ver que o recomeço em Deus, ele está estritamente ligado à obediência da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E nesse processo de ouvir a palavra de Deus e obedecer, nós devemos entender que existem enganos no caminho. Existem falsos profetas levantados por Satanás para iludir o povo de Deus. O texto no versículo 8 ao versículo 10, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Amados, Jesus, ele nos ensina que a obediência a Deus é um ato de amor e não apenas de submissão. Hoje achei fantástico a palavra da Carol quando ela falou sobre a graça. Amados, nós não obedecemos a Deus porque por medo de punição. Nós não obedecemos a Deus só porque eu tenho que obedecer por pura submissão, mas por amar ao Senhor, por amar a Jesus. João 14, pode ser projetado lá, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Quem ama Jesus não tem dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, eu achei esse texto fantástico. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são o quê? Penosos. Algumas versões diz não são pesados. Queridos, em muitas situações nós deixamos de obedecer os mandamentos de Deus, porque nós achamos que os mandamentos de Deus são muito pesados para nós, mas Jesus disse que o fardo dele é leve. Nós temos que mudar a nossa mentalidade para recomeçar. Nós temos que começar a ter prazer nas coisas do Senhor, a ter prazer e alegria nos mandamentos do Senhor, e isto é motivado por um amor ao Senhor. O povo judeu estava no cativeiro por desobediência a Deus.
E eles queriam continuar na desobediência, porque eles estavam dando ouvido aos falsos profetas. Assim diz o Senhor Deus: ao recomeçar a sua vida com Deus, tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles sonham sonhos que não vêm de mim, diz o Senhor, e profetizam enganos. O falso profeta, ele vai sempre falar da bênção, mas ele não fala do Deus que abençoa. O falso profeta, ele vai falar de paz, mas ele não vai falar do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. O falso profeta, ele vai falar de prosperidade material, mas ele nunca vai falar que você precisa se arrepender do seu pecado e se converter ao Senhor de coração. Os falsos profetas do exílio babilônico traziam esperanças enganosas, dizendo que o cativeiro estava no fim. Mas eles diziam isso porque era exatamente isso que o povo queria ouvir. E é isso que as pessoas querem ouvir. Venha para Jesus que os teus problemas acabarão. Não acredite nisso, queridos. Isso não é a palavra do Senhor. Ao contrário do que os falsos profetas ensinavam, o cativeiro ainda iria demorar por muitos anos. E apesar disso, eles tinham que continuar a vida. Eles tinham um tempo determinado para ficar ali. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o recomeço em Deus também exige a conexão com o tempo de Deus e conexão com a palavra do nosso Deus. Tem gente que quer recomeçar a vida partindo de seminários de autoajuda, mas o recomeço em Deus é você buscar a ajuda do alto, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Terceiro lugar, para recomeçar, você precisa confiar no cuidado de Deus. Uma das músicas mais lindas que eu gosto é do Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim debaixo das suas asas. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos refugiar debaixo das asas do Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo que nós estamos, queridos. No versículo 11 ao versículo 14, Jeremias 29, 11 a 14, projeta lá. O Senhor disse para o povo, olha que palavra, eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Aliás, esses dias eu estou chorão. Ontem, eu acho que eu desidratei no culto de tanto chorar. De ver o que Deus está fazendo no nosso meio. De ver o que Deus está fazendo aqui. Nós não precisamos convidar nenhum medalhão de fora, nenhum pregador importante. Só a prata da casa, gente humilde, simples, que Jesus está usando, transformando para a sua glória, para o seu louvor. Precisamos confiar no cuidado de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É Deus que muda a nossa sorte, querido. Não é o homem, não é a política, não ponha a tua esperança nessas coisas. Nós confiamos no cuidado do Senhor. E o Senhor diz, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos, é muito comum mesmo,
diante do recomeço, ficarmos ansiosos e duvidarmos que Deus cuida de nós. Nós estamos vivendo um tempo onde a ansiedade tem extrapolado. A ansiedade e depressão. As pessoas não conseguem controlar as suas emoções. E nós então começamos a duvidar de que Deus cuida de nós. E nós começamos então a pensar: já passou isso na tua cabeça? Será que vai dar certo? Como será o meu futuro? Será que Deus realmente vai prover o que eu preciso? E queridos, a gente está cheios de será. Será? A nação de Israel estava cheios de questionamentos e dúvidas. Sabe como Deus responde a isso? Versículo 11. Ele diz: eu é que sei, você não sabe nada. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo para você que está paralisado pela tristeza, pelo medo: eu é que sei. Você pensa que sabe, você pensa que eu não estou no controle, que a tua vida é como um carro desgovernado, mas não, eu estou no controle, eu é que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Queridos, nós precisamos crer que os pensamentos de Deus são de paz para a nossa vida. Não tenha dúvida disso. Você não pode recomeçar em Deus com dúvida no seu coração. Você não pode recomeçar em Deus com resistências no seu coração. Se tivermos a certeza de que Deus cuida de nós, essa ansiedade vai embora em nome de Jesus. Mas se nós andarmos angustiados e ansiosos com as coisas deste mundo, é porque ainda não entendemos que Deus tem planos de paz para a nossa vida. Ainda nós não entendemos que Deus está zelando para cumprir a promessa dEle para nós. Deus está zelando, Deus está cuidando de você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está cuidando de você. Para a pessoa atrás de você: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Oh, coisa maravilhosa. Janaína, Deus está cuidando de você, filha. Leandro, Deus está cuidando de vocês. Queridos, se confiarmos que Deus cuida de nós, nós precisamos nos atirar nos braços do Senhor. Se confiarmos realmente nos cuidados de Deus, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, crendo que é Ele que muda a nossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor, e mudarei, eu farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Eu quero encerrar a ministração da palavra nessa noite, contar uma experiência que eu tive essa semana. Algumas pessoas nos acompanham de perto, acompanham o meu ministério pastoral, mas a grande maioria não sabe o que nós enfrentamos. E de alguns anos para cá,
Eu tive muitas tristezas aqui em Catalão, muitos dissabores. Talvez o maior desses que os irmãos não têm ideia, foi quando nosso irmão Eurípides faleceu. Foi um momento muito difícil. Depois passamos por outras circunstâncias, outras perdas, outras dificuldades. E eu, quando completei esses dias, 57 anos, na minha mente já veio a vontade de pendurar a chuteira e dizer: para mim não dá mais. Ou não consigo mais, não posso mais. Margarete acompanhou isso. De repente o Senhor me trouxe um texto de Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8. A primeira parte do versículo foi a parte que falou comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Geralmente, nós consideramos que o começo, ele é melhor. Eu lembro do meu começo no ministério pastoral, na minha juventude. Momento de muito vigor, de muita força, muitas metas alcançadas, viagens difíceis que empreendi no norte do Mato Grosso, depois também no Mato Grosso do Sul. Comecei a lembrar de tantas vidas que Deus me usou para alcançar com o Evangelho. Eu lembro que uma vez a gente tinha um fusquinha lá, o Jesus Te Chama. Nós colocamos 8 juvenis dentro do fusca para levar para um acampamento. Um sentado no colo do outro, todo mundo alegre, feliz, exprimido. Quantas experiências fantásticas. E eu comecei a viver um tipo de saudosismo. E eu sei que há irmãos aqui que vivem isso também. Que olham para o passado e dizem: naquele tempo era bom, naquele tempo era assim, naquele tempo a gente fazia acampamento, um levava chuchu, outro levava abobrinha, outro levava quiabo, juntava tudo e dava certo. Não é assim, Rosa? Já ouviram essa história? E a gente começa a lembrar do passado, do início, e a gente sente saudade. A gente olha hoje e a gente não tem mais o mesmo vigor, a mesma disposição. E a gente olha para os desafios e eles parecem que se tornam gigantes para nós. No entanto, Deus diz aqui que melhor é o fim das coisas do que o princípio. E eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra para a igreja.
Eu quero liberar essa palavra principalmente para aqueles que, de 40 anos para cima, como nós. Para aqueles que disseram, eu já colaborei com essa igreja. O que eu tinha que dar, eu já dei. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Porque a gente olha esses jovens, a gente vê a energia deles, isso mexe com a gente, né? E a gente fica feliz e a gente diz, agora é a vez dele. Mas amados, o Espírito Santo está dizendo que agora é a vez de todas as gerações se unir no propósito de Deus, no recomeço de Deus, num tempo de recomeço para esses dias. É no fim que comemoramos a vitória. É no fim que nos tornamos mais experientes, mais maduros e que desfrutamos das nossas conquistas. É no fim que realmente nós nos tornamos vencedores. Aí eu notei umas frases que falaram muito. Para um alpinista, o topo da montanha é melhor do que o início da escalada. Para um maratonista, o melhor não é aquele que começa bem a corrida, e sim aquele que chega ao final e cruza em primeiro lugar na faixa de chegada. O Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite para você, meu querido, minha querida, não basta começar bem, nós temos que chegar até o fim. A vitória não pertence àqueles que começam bem a sua trajetória, mas depois se perdem no caminho. A vitória é daqueles que não se desviam do seu propósito. Por isso, quantas vezes for preciso recomeçar em Deus, recomeça. Não desista. Continue. Quem sabe Deus está falando com muitas vidas hoje, que precisa recomeçar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Você não precisa se sentir frustrado e pensar que o melhor da sua vida já passou. Foi isso que o Espírito de Deus falou para mim. O recomeço em Deus é possível, em qualquer idade, em qualquer fase de nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Qualquer idade, qualquer fase, recomece em Deus. Na história secular e bíblica, e eu vou encerrar com isso, o recomeço em Deus sempre foi possível, e muitos se tornaram bem-sucedidos depois dos 60 anos de idade. Sabia disso? Depois dos 60 anos. A grande descoberta de Galileu aconteceu quando ele tinha 73 anos de idade. Nelson Mandela, ele sai da cadeia com mais de 60 anos de idade e ele foi presidente do seu país. Abraão, quando recebeu o chamado de Deus para ser pai de multidões, ele tinha 75 anos de idade. E Caleb, ele tinha 85 anos de idade, quando ele conquistou as montanhas infestadas de gigantes. Queridos, nós precisamos entender essa verdade. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por isso, recomece em Deus, é possível. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Glória a Deus.
Ah, Deus. Talvez você que está me assistindo hoje na sua casa, talvez esteja vivendo um momento assim, em que você olha e diz: eu não consigo recomeçar. O Espírito de Deus, Ele está indo agora aí na tua sala, ou na tua cozinha, no teu quarto, aonde você está, para te levantar para um recomeço em Deus.